Descodificando Deuteronômio 28. Passarás a ser espanto, provérbio e motejo, apelido desdenhoso, entre todos os povos a que Iá te levará. Deuteronômio 28 e 37. Neste capítulo, vamos encontrar mais maldições que foram colocadas sobre os filhos de Israel, além dos que estão escritos em Levítico 26. Neste capítulo, os versos 1 a 14 são as bênçãos que viriam sobre Israel, se eles escolhessem seguir as leis e mandamentos de Iá. Os versículos 15 a 68 são as maldições que seriam colocadas sobre Israel se eles preferissem desobedecer às leis e mandamentos de Iá. Verso 15, será, porém, que, se não deres ouvidos à voz de Iá, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos que, hoje, te ordeno, então, virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. 16. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo, área rural. Estes dois versos nos dizem que em todos os lugares que você encontrar os verdadeiros hebreus, estas maldições estarão sobre eles. Não importa se na cidade ou no campo, as maldições serão como sinais. Fato, em toda parte do mundo, onde os chamados negros estão, são consumidos pela miséria, violência e doença, tanto na cidade quanto no campo. Nas cidades, eles se concentram nas áreas mais pobres, morros, favelas, comunidades, periferia, mendigando pelas ruas, sem ter onde morar. Muitos estão perdidos no submundo das drogas e a maioria da população carcerária é negra. Devido ao fato de morarem em áreas de risco, próximo a encostas, frequentemente sofrem com as enchentes e deslizamento de terra, perdendo pouco que têm, e o que é pior, muitas vezes, perdem a família inteira. Nas áreas rurais não é muito diferente, a maioria vive em casas de pau-a-pique, barro e bambu, sem saneamento básico, a comida é escassa, pegam vários tipos de enfermidades como doença de Chagas e etc. Tanto na cidade como no campo, as mães perdem seus bebês por falta de atendimento ou assistência médica. Nos dois casos, não têm acesso a uma boa educação, saúde, trabalho. É claro que isso também acontece com outras raças, mas o fato é que os negros são a maioria esmagadora. O número de negros mortos é o dobro em relação a outras raças. O negro é um miserável nativo. Segundo o relatório anual das desigualdades raciais no Brasil, publicado pelo Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais, LAESER, UFRJ, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indicam que 77,9% da população pobre é negra, enquanto 72,9% da população mais rica é branca. Em 2002, foram assassinados 46% mais negros do que brancos. Em 2008, a porcentagem atingiu 103%. Para cada 3 mortos, 2 tinham a pele escura. Na Paraíba, morrem 1.083% mais negros. Em Alagoas, 974%. E na Bahia, 440%. Isso acontece em todo o Brasil, tanto na cidade quanto no campo. De acordo com Leonard Cury, autor de The Black Gratuitos em Urban America, de 1800 a 1850, mais de um terço da população negra em cidades como Boston viviam em becos sem saída, cavernas e sótãos. Durante a escravidão, as condições de vida nas plantações, campos, eram piores do que a dos animais. Escravos viviam, e a maioria dos seus descendentes ainda vivem em condições extraordinariamente desumanas, o que os privou de sua coragem, seu trabalho e suas vidas. Verso 19, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Essas maldições vão acompanhar os chamados negros enquanto eles continuarem a desobedecer e pecar contra Iá. Verso 20, Iá mandará sobre ti maldição, a confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonastes. Verso 25, Iá te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos, fugirá diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Este versículo não pode, de maneira alguma, se referir aos chamados judeus brancos, porque, como salientei em Levítico 26, 37, os judeus derrotaram os seus inimigos em todas as batalhas militares, desde 1948. Eles ganharam a Guerra de 1948, a Guerra de 1956, de 1967, Guerra dos 6 Dias, de 1973, Guerra do Yom Kippur, e a invasão do Líbano. Eles não só venceram essas guerras como também foram bem-sucedidos em confiscar a terra dos seus inimigos Jerusalém, Golan Heights, Cisjordânia, etc. As escrituras nos dizem claramente que os verdadeiros hebreus estão sendo feridos, derrotados por seus inimigos. A última parte do verso 25 diz que Israel será removido para todos os cantos da terra. Ser removido significa ser tirado à força, por alguém, nossos inimigos. A maioria de nós não imigrou por vontade própria para estes continentes. Esta situação aconteceu exatamente com os chamados negros do hemisfério ocidental.
Fomos removidos, pela força, sequestrados, capturados, roubados, da costa oeste da África, onde os hebreus se estabeleceram, e transportados para a Europa, as Américas do Norte, Central e Sul, e a Ilha dos Mares. Fomos espalhados. Todos os outros grupos étnicos, incluindo os judeus, vieram a este continente países por sua própria vontade. Judeus, chineses, portugueses, italianos, árabes, alemães, japoneses e outros não foram trazidos aqui contra sua vontade e dispersos como os chamados negros foram. Verso 28, e te ferirá com loucura, insanidade mental, comportamento anormal, com cegueira, espiritual e com perturbação de espírito, pânico, medo. É insano e anormal os afrodescendentes imitarem aqueles que os oprimiram por mais de 400 anos. Nós queremos ser como nossos opressores, de modo que nos vestimos como eles, tentamos falar como eles, alisamos nossos cabelos e até mesmo tentamos parecer com eles. Tudo isso é feito para que possamos ser aceitos pela sociedade dominadora, mas isso faz parte do nosso comportamento anormal, insano. Os afrodescendentes estão em uma profunda escuridão espiritual. Nós nos tornamos ignorantes e desconhecemos a verdade sobre nossa herança e nosso Criador. Em vez disso, adotamos outras culturas e a religião dos nossos dominadores, sem perceber que justamente por causa da religião deles que fomos escravizados. Nosso estado de loucura e cegueira que nos levou à condição em que nos encontramos hoje. Verso 29, apalparás ao meio-dia, como cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Esta escritura diz que Israel vai tateando, o que significa pesquisa em torno de incerteza ou procurar cegamente. Um homem cego vive em um mundo de escuridão, e ele é forçado a tatear de maneira que possa circundar pelas direções. Meio-dia, é quando o sol está em seu pico mais alto, nos dando maior claridade, o ponto mais brilhante do dia. Neste versículo, Yah está nos dizendo que, embora o sol esteja mais brilhante, Israel está tentando encontrar outro caminho para sair da sua situação terrível. As maldições de Deuteronômio 28 e Levítico 26. Se você recebesse 15 líderes negros em uma sala para discutir uma solução para ajudar os negros a diminuir os seus problemas, você teria 30 respostas diferentes, e nenhuma delas seria para retornar ao nosso Criador, Yah. Há tantos grupos diferentes na comunidade afro-americana que afirmam que estão tentando ajudar a melhorar as nossas condições. Mas todos esses grupos têm ideologias e doutrinas muito diferentes, mesmo que concordem em quais são os principais problemas, eles ainda são incapazes de chegar a uma solução comum. O resultado é uma confusão que impede a nossa mente de se centrar na questão mais importante de nossa existência. Em 1832, um senador dos Estados Unidos chamado Henry Belry disse à Casa de Delegados em Virgínia: temos, na medida do possível, fechado todas as vias por onde a luz-verdade pode entrar na mente do escravo. Se pudéssemos extinguir a capacidade de ver a luz, nosso trabalho seria concluído. Eles estariam no mesmo nível dos animais do campo. As escrituras também dizem que ninguém deve salvar Israel. Temos em nossa história inúmeros homens e mulheres que tentaram salvar esta gente. Homens, como Frederick Douglass, Nat Turner, Marcus Garvey, Malcolm X, Muhammad Elias, e outros tantos que nem dá para mencionar aqui. Todos estes homens, com toda a sua sabedoria e educação, não foram capazes de nos salvar da destruição que enfrentamos. Verso 30, desposar-te-ás com uma mulher, porém, outro dormirá com ela, edificará casa, porém, não morarás nela, plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Este verso está dizendo que tudo que Israel tem, vai ser tomado ou pertencer a outro. Mais uma vez as escrituras descrevem nossa situação no Ocidente. Durante a escravidão, os senhores de escravos, muitas vezes, estupravam as esposas dos negros israelitas. Isso aconteceu durante a viagem, nos navios negreiros, e depois, quando os escravos chegaram em terra. J. Astiadman, um comerciante de escravos, fez um relatório sobre 5 anos de expedição em navios negreiros dizendo: se um negro e sua esposa tivessem grande afeição um pelo outro, a mulher, se fosse bonita, tinha de ceder aos toques repugnantes dos traficantes de escravos, caso contrário, teria de assistir seu marido sendo cortado em pedaços. Muitas delas adulteravam para evitar que isso acontecesse. Este é apenas um dos muitos relatos que detalham como os comerciantes e senhores de escravos estupravam as mulheres negras. Verso 32, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos verão e desfalecerão todos os dias, porém a tua mão nada poderá fazer. Famílias israelitas inteiras foram raptadas durante o longo período do tráfico negreiro transatlântico. Em alguns casos, os filhos e filhas dos israelitas foram capturados e levados para bem longe de seus pais, para nunca mais vê-los novamente. Em outros casos, famílias inteiras foram levadas para o cativeiro aonde, muitas vezes, os pais assistiram seus filhos sendo vendidos para diversos senhores de escravos e levados para trabalhar em plantações diferentes. Em sua autobiografia de 1745, o ex-escravo Olaodequiano relata sua experiência dizendo:
Eu me lembro que, no navio em que fui trazido, havia vários irmãos que foram vendidos em lotes diferentes, e nessa ocasião, foi muito comovente assistir esta cena e ouvir seus gritos de despedida. Mas até hoje as crianças negras ainda estão sendo levadas de seus pais. Existem mais de 600 mil crianças em serviços de bem-estar infantil nos Estados Unidos, e 70 a 80% deles são negras. Em alguns estados, a estatística aumenta para 90 a 95%. No estado de Illinois, 88% das crianças negras estão sob custódia do estado. Na cidade de Chicago, 95% das crianças levadas ao bem-estar infantil são negras. O governo está retirando quantidades maciças de crianças negras de seus lares de origem. Eles não só estão retirando as crianças de suas casas, como também estão dificultando aos pais pegarem seus filhos de volta e facilitando aos brancos e outros a adotá-las. Verso 36. E a te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre-te a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Durante o período do tráfico negreiro no transatlântico, quando os mercadores de escravos chegavam, às vezes, invadiam, atacavam e raptavam povoados hebreus inteiros, incluindo os reis, e os vendiam aos comerciantes de escravos da Europa, e de lá eram trazidos a esta terra estranha, o chamado Novo Mundo, Américas. Quando Moisés pronunciou esta profecia aos israelitas, as Américas ainda nem existiam como nações. Todo o hemisfério ocidental ainda não havia sido descoberto. Por várias vezes, nas escrituras, os israelitas tinham conhecimento das terras ao redor, onde foram levados em como cativos. Mas eles não tinham o menor conhecimento dos países das Américas porque ainda não existiam como nação. Não é apenas mera coincidência que esta parte do mundo tenha ficado conhecida como Novo Mundo. Foi justamente para esta terra que os hebreus, afrodescendentes, foram trazidos como cativos, juntamente com os seus reis. O versículo 36 também diz que nós iríamos adorar deuses, religiões, de madeira e pedra. Toda religião tem um deus ou vários deuses, portanto, neste versículo, deuses também significa as várias religiões. E madeira e pedra refere-se, literalmente a ídolos de madeira e de pedra, mas também a falsas religiões porque suas doutrinas ensinam os fiéis a adorarem os deuses de madeira e de pedra que não podem ouvir, falar ou ver. Em um estudo realizado em 1996, pelo professor Robert Taylor, da Universidade de Michigan, ele descobriu que os negros são mais religiosos do que outros grupos, em todas as nações. Antes deste estudo, pensava-se que os negros são mais religiosos porque são mais pobres, mas foi descoberto que não é uma diferença de classe social porque os pobres negros são mais religiosos do que os pobres brancos, negros de classe média são mais religiosos do que brancos de classe média, e assim por diante. O estudo também descobriu que não há diferença entre negros pobres e negros de classe média. Um é tão religioso quanto o outro. As escrituras disseram que eles iriam servir a deuses, religiões, exatamente como o estudo de 1996 provou que estamos fazendo. Negros participam de, praticamente, todas as religiões do planeta. Agora, quem se encaixa mais perfeitamente a esta profecia? Os judeus não poderiam caber nesta profecia porque 80, 90% deles são céticos, não acreditam em nenhum deus. Eles não estão servindo a outros deuses. Aqueles que são religiosos estão em minoria. Verso 43, o estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e tu mais e mais descerás. Estrangeiro, neste verso, refere-se aos outros grupos étnicos raciais que não são filhos de Israel. Isto significa que outros grupos étnicos que vivem no mesmo país ou cidade que os hebreus, vão subir cada vez mais alto, na escala social e econômica, e em consequência disso, os hebreus descerão cada vez mais. O mundo tem mantido uma escala étnica que coloca os europeus e asiáticos sobre hebreus. Eles têm uma aceitação social maior e nunca foram maltratados pela sociedade dominante ou pelo governo, de geração a geração, como os negros foram. Quase 100% dos nossos antepassados estiveram neste país antes de quase 100% dos antepassados dos atuais judeus, italianos, alemães, franceses, chineses e japoneses. Todos os grupos étnicos estão classificados acima de nós na aceitabilidade. Verso 44, ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele, ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Em todo o país, de costa a costa, se você visitar qualquer bairro hebraico, você vai ver o estranho, outros grupos étnicos, raciais, de imigrantes que possuem quase 100% das empresas localizadas em bairros hebraicos. Os verdadeiros hebreus gastam 95% de sua renda anual com empresas localizadas dentro das comunidades brancas. Dos 5% que se mantém dentro das nossas comunidades, mais 3% é gasto em microempresas não hebraicas. Como apenas 2% de nossa renda anual permanece dentro das nossas comunidades, é difícil, se não impossível, para nós, manter uma qualidade de vida razoável e economicamente competitiva.
Hebreus dão o seu dinheiro para os estrangeiros, o que torna empregos disponíveis para o seu povo. Enquanto nosso povo permanece desempregado, temos a maior taxa de desemprego no país, apesar de uma boa economia. Os judeus controlam as casas de câmbio, bancos, instituições financeiras, indústria do cinema, mídias, imprensa e etc. Os árabes controlam o comércio de comestíveis e fast food. Os asiáticos controlam os departamentos de roupas e salões de beleza. Os indianos controlam as lojas de conveniência e postos de gasolina. Os brancos controlam todo o resto. Os hebreus, ou seja, os negros têm pouco ou nenhum negócio próprio em sua comunidade. Verso 37, virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que Yah te levará, cativeiro. Um espanto, triste, lamentável. Tão espantoso que chega a provocar descrença. A situação dos negros é tão vergonhosa que motiva outros grupos étnicos a nos observar com espanto. Muitos se perguntam, por que os negros estão sempre por baixo? Eles deveriam estar por cima dos outros grupos, uma vez que estão aqui há mais de 400 anos. As palavras provérbio e motejo têm o mesmo significado aqui no versículo 37. São objetos de reprovação geral, escárnio, zombaria, um epíteto ou apelidos debochados. Estes provérbios e motejos são apelidos usados de forma desdenhosa em substituição à nossa verdadeira nacionalidade. Apelidos como negão, crioulo, macaco, nígra, e etc. São, sem dúvida, provérbios e motejos, assim como os termos afrodescendente negro, porque todos eles são substituições para fraudar a verdadeira identidade do povo de Israel. Se você procurar a palavra negro em qualquer dicionário, você vai encontrar pelo menos 35 definições diferentes, e dessas 35, mais da metade terá um significado negativo, tais como maligno, mal, morte, sombrio, trevas, escuridão, azar, desagradável, mercado negro, câmbio negro, etc. A própria palavra negativo é derivada de negro. Estes nomes falsos foram colocados em nós para nos humilhar ainda mais. Yah disse que as maldições estão em Israel por sinal. Um sinal é um indicador. Yah usa as maldições para indicar quem é seu verdadeiro povo. Os chamados peritos no assunto dizem que as maldições que estão descritas em Levítico 26 e Deuteronômio 28 aconteceram a Israel nos tempos bíblicos. Sim, mas Yah diz que essas maldições acompanhariam seus descendentes para sempre. Se os judeus fossem descendentes de Israel, eles deveriam estar sob as maldições de Levítico 26 e Deuteronômio 28. As suas condições no hemisfério ocidental deveriam ser idênticas às nossas, mas, pelo contrário, os judeus têm sido bem-sucedidos, mesmo sem manter as leis de Yah. Eu sei que os judeus sofreram maus tratos, assim como os italianos, japoneses, chineses, etc., mas qual deles sofreu e está sofrendo todas as maldições escritas nos livros da lei? A resposta é, nenhuma. Nós afrodescendentes nos encaixamos nestas maldições mais perfeitamente do que ninguém. Verso 48, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Nossos opressores literalmente colocaram jugos de ferro em torno de nossos pescoços quando eles nos trouxeram até aqui como cativos. Eles ainda estão pondo um jugo de ferro em torno de nossos pescoços hoje. A palavra jugo também significa sujeição à servidão, opressão e escravidão. O ferro é sinônimo de poder e força. Nossos opressores têm nos submetido e nos mantêm em uma poderosa opressão e servidão. Muitos, se não a maioria dos leitores bíblicos, nunca entenderam estas maldições, especialmente nós, os chamados afrodescendentes. Nos disseram que todas as nossas desgraças vêm sobre nós porque somos um povo geneticamente inferior. Por causa disso, muitos de nós se envergonham de nossa história, mas como diz a profecia, nos últimos dias o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4.